Bom, pessoal, então, conforme as aulas passadas, né, nós iremos construir aí um projeto Node com Prisma, tá? Então, eu vou entrar aqui numa pasta normal e vou criar aqui uma pasta, vamos colocar aqui um clear, mkdir, eu vou chamar de vídeo Prisma 2026, porque a versão do Prisma se modificou e agora nós temos que usar adapters, né? E aí nós temos agora tudo vazio. Vou chamar o code e vamos trabalhar, né? Aqui ele pediu uma senha para mim na outra tela. Eu estou usando duas telas aqui. E era isso aí. Tá? Então nós temos aqui o nosso vídeo Prisma e aí nós vamos aí executar comandos para criar, para preparar nosso ambiente Node. Então eu vou colocar aqui um novo terminal e vamos colocar aqui. Primeiro, vocês têm que instalar o npm e o Node, né? E o Node, nós vamos instalar pacotes usando o Node Package Manager, usando npm init, né? Que ele tem que criar o package.json. Aqui eu vou dando enter, 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 ok? E aí nós temos já o package.json que ele foi criado. Tá? Então tá tudo aqui, tudo certinho, para nós aqui tá ótimo. A partir daí então, como nós temos que construir aí um projeto MVC, eu vou já criar aqui as pastas, né, adequadas para o nosso projeto. Aqui nós temos um controllers e aqui eu tenho uma outra pasta que é roots e aqui eu tenho outra pasta, não dentro dela, mas fora, eu vou chamar de config. Tá? Então é isso aí. Antes de executar qualquer coisa, eu já vou instalando já as bibliotecas que a gente precisa, né? Lembrando que eu tenho um projeto, né? A gente fez um projeto em aula, e esse projeto ele está pronto, só que nós não temos um vídeo, né? Então é isso, eu vou criar do zero esse projeto aqui, justamente para a gente ter todo o material. Então eu vou colocar aqui npm express. Vamos instalar o Express, tá? Depois do Express, nós temos npm e .env, que a gente vai permitir escrever no arquivo .env. Muito importante para que a gente possa acessar o arquivo de ambientação, né, de ambiente. Então isso aí é muito importante para a gente, tá? Então npm Prisma também é super adequado para a gente. Eu vou instalar a biblioteca Prisma, mas também nós temos que instalar os seus adapters e seu cliente. Tá? Então, ele está instalando, demora um pouquinho, ele dá uma demorada, talvez seja por causa da rede do Wi-Fi, né? Ok, instalamos então o Prisma e nós temos aqui npm i, agora é o client, né? Prisma barra client, para a gente poder fazer a conexão direta com o banco de dados. E nós vamos utilizar agora o adapter, que é para poder, porque por padrão se usa o Postgres. E aí nós vamos usar o adapter para poder usar o MySQL no padrão MariaDB. Então ele está instalando. Tudo ok. Veja que eu não tenho uma linha de código aqui.
Mas a gente já pode criar aí arquivos, né, para a gente poder definir pelo menos os modules, né? A gente já pode criar modules antes mesmo de criar qualquer projeto. Então, a primeira coisa vai ser executar npx, vamos clicar aqui, ó, clear, npx prisma. Veja que o npx prisma, ele tem, o npx é executar algum pacote, né, do Node, e aqui ele tem um toolkit, né? Ele tem um kit de ferramentas aqui para a gente poder lidar, vários comandos aqui para a gente poder lidar com um banco de dados. E a gente quer criar o nosso. Então eu vou colocar um npx aqui, ó, npx prisma init, tá? E aí ele vai criar aqui, né? Ele está inicializando o Prisma no projeto, onde tem uma pasta chamada esquema.prisma, prisma.config, env, etc. Tá? Ele tem essas coisas aqui que a gente vai trabalhar depois. Vamos olhar os arquivos. Vamos ver o .env. O .env, ele colocou realmente, né, uma variável onde ele colocou uma API criptografada, enfim, ele colocou bastante coisa, a gente não vai usar isso. A gente vai, eu vou até escrever aqui, ó. Deixa eu tirar isso aqui. Assim. E aí eu tenho a tag MySQL que eu vou utilizar. Aí eu vou colocar assim, root, o password, que aí seria MySQL user at localhost 3306, onde fica o nosso MySQL, e eu vou colocar aqui o nome do banco de dados, tá? Então o nome desse banco de dados aqui a gente pode colocar de Vídeo Prisma 2026, é o nome desse banco de dados aí, tá? Então, só que no meu caso eu não tenho senha, então eu vou colocar isso aqui vazio, ó, assim, e salvei, tá? Salvei aí, tudo tranquilo, eu não tenho senha, beleza, tá? Tudo salvo. Se eu quiser, eu posso colocar até uma porta aqui, ó, port igual a 3000, que são as variáveis de ambiente. Depois a gente pode fazer menção a port lá no nosso server. A gente não tem nem o server ainda, né? Vocês perceberam, a gente não tem nada. Mas a gente já vai criar o nosso model, né? E como é que a gente cria um model aqui? O model é criado a partir do esquema, tá? Então a gente tem que modificar algumas coisas aqui. A primeira delas é que a gente não precisa desse output, tá? A gente tira fora esse output aqui e a gente coloca JS, porque a gente está trabalhando com Prisma JS, ou seja, puramente JavaScript, tá? Então, Prisma totalmente em JS. É isso, tá? E aqui a gente modifica para, em vez de PostgreSQL, a gente vai colocar MySQL, que é o nosso provider. E ele vai ser assim, tá? Aí vejam que a própria IA, ela está me ajudando aqui, está criando um model. Isso é um model, tá? Mas eu posso mudar isso aqui, eu posso chamar de funcionários, ó. Model, funcionários, abre. Aí aqui eu vou tirar esse created at, eu não gosto dele, tá?
Se bem que seria uma boa prática de programação, mas eu vou tirar ele para os nossos propósitos, a gente não precisa disso. Isso aqui é uma tabela do meu banco de dados Vídeo Prisma 2026. Vocês estão entendendo? Só que ainda não, a gente não fez a migração, a gente não criou isso lá no nosso PHP MyAdmin. Então eu tenho funcionários, eu tenho um ID int, que é um ID, ele é default e ele é auto-incrementa. Então por padrão ele é auto-incrementa, tá? Nome string, cargo string e salário float. Isso aqui vai se transformar em... vai se criar desse jeito aqui, ó. Create table, funcionários, ó, ele vai fazer exatamente aqui embaixo, ó. Isso aqui vai ser o nosso modelo no banco de dados, tá? Então é isso aí, temos um model, temos aqui ele vai forçar um create table, mas isso tem que funcionar. Então antes de tudo, nós temos já o init, a gente já fez o init, a gente já fez as atualizações e agora a gente vai usar um comando chamado npx prisma generate, tá? Que ele vai carregar esse esquema, tá? E ele vai colocar isso dentro do Node Modules aqui. Então ele já fez isso, né? E a partir então eu vou criar a migração. Primeiro eu vou abrir aqui o meu Chrome. O meu Chrome ele abriu na outra janela, eu estou usando duas janelas aqui. Eu tenho uma janela com uma definição maior, aí entramos. E aí eu vou colocar localhost php myadmin. Aqui no meu caso eu não tenho senha, né? A gente já sabe. E aqui eu tenho meus bancos de dados, e nós não temos vídeo Prisma aqui, a gente só tem vídeo Prisma só, mas não vídeo Prisma maiúsculo 2026, a gente não tem ainda. Então, eu vou colocar um clear e vou colocar npx prisma migrate dev, tá? E vou colocar enter. E aí ele pergunta para mim, qual é o nome dessa nova migração? Eu vou dar Enter, tá? Então ele diz que o vídeo Prisma vai ser criado, né? Foi criado no localhost 3.306. Vou dar um Enter. E ele disse que foi feita a migração, tá? E ele falou que minha database agora está sincronizada com o esquema. Vamos ver, ele foi criado aqui uma pasta chamada Migrations. E aqui foi criado esse arquivo, essa pasta, que é 2026, e Migration SQL. Se a gente olhar dentro do Migration, ele tem justamente o comando SQL que foi executado lá. E será que foi executado mesmo? Vamos olhar. Vejam que não tem ainda, mas eu vou dar um reload, ó. Se eu colocar um reload, vejam que está ali o vídeo Prisma agora, ó. Se eu clicar aqui, está ali. A gente vai ter uma tabela que é Prisma Migrations, que é uma tabela própria que ele usa, mas a gente tem nossos funcionários, onde nós temos a estrutura dos funcionários, temos um ID, primary key, nome varchar, cargo varchar, salário double. Beleza, tá ótimo isso aqui. É isso que a gente precisa. E aqui eu vou colocar algumas informações, né? Eu vou colocar dois funcionários aqui, vou colocar Romário, cargo gerente e salário, vou colocar uns 9.000, e vou colocar executar, e eu vou colocar também, vou colocar dois caras aí como testes para a gente poder depois executar o find all, o select, enfim, para a gente fazer as queries, né? E aqui então eu tenho Genaro, né? Nome aí. Genaro, cargo, contabilidade, e o salário dele é 7.000. Tô chutando, tá? Beleza.
Vamos ver então, aqui estão os dados que foram criados, autoincremento, beleza? A partir daí, agora vamos criar nossos códigos. Então, a primeira coisa vai ser o server. E aí eu vou vir aqui e vou criar um, não aqui dentro, né? Aqui dentro não. Aqui eu vou fechar. Aqui tudo certinho. Vou criar um server. E aí vamos const igual express. Não vou usar aqui no server isso aqui, não se usa, tá? Aqui então eu vou criar as rotas e os controllers. Mas antes disso eu quero fazer um teste, tá? Como eu fiz na aula. Então, eu tenho meu express, require, né? Depois const app igual express. Não vou utilizar isso aqui. Depois eu tenho esses dois aí. Eu já posso fazer um app-get, hello world para teste, tá? Mas antes eu não quero usar send, eu quero só mandar JSON para teste. Então, app.use express.json. Aqui eu vou colocar um status 200, uma mensagem de hello world, e aqui um app.listen. Vejam que ele teoricamente ele tem que ler essa porta aqui, ó, tá? Mas ele não vai funcionar porque a gente não usou, a gente não pegou aqui, né, o nosso .env. Então, eu tenho que fazer um .env, tá? E aí no final, aqui, ó, tem que executar o config para ele poder ler o .env. Tá? Isso aqui lê o .env. Tá? Ó, e carrega as variáveis aí. Beleza, tá? Então nós temos aí nosso servidor mínimo. Nada funciona ainda. Isso aqui ele pega daqui, ó. Ele pega a variável daqui. É importante a gente colocar algumas coisas aqui que podem ser configuradas por fora, tá? Isso a gente vai ver com o tempo. A gente não tem nada no config, nada aqui, mas vamos executar para teste isso aqui. Então vou usar o comando node --watch server, aí. Foi lá, ó, injected env, foi colocado o env, né, para fazer a carga. E aí eu vou testar. Vou colocar aqui localhost 2 aqui barra. Deixa eu ver se eu tenho uma rota. É o barra, é o próprio barra. Tá aí, ó, tá funcionando, tá? Então, tá tudo funcionando. Vamos então agora separar as responsabilidades. Vamos então tirar isso aqui. Eu vou tirar isso aqui, eu vou criar uma rota diferente. Nós não temos mais rotas, né? É estranho. Mas aí eu vou botar, vou chamar de myRoutes. Eu vou chamar de diferente, vou chamar de funcRoutes, já que a gente está trabalhando com funcionários. Tá? Aqui vai dar um monte de erro. Aqui eu tenho que fazer um express de novo. Aqui eu tenho que router, eu tenho que chamar o router para fazer o funcionamento. Eu tenho que fazer isso. Eu vou ter que importar um func controller que não existe ainda, que está aqui, mas ele não existe ainda, mas lá vai ter os nossos controllers. E aí eu tenho uma rota que eu vou colocar aqui, ó, router.get, e aí eu vou botar hello
que ele vai chamar um hello lá dentro que a gente vai testar, tá? Func controle hello. E no final eu tenho que ter modules exports router, porque senão eu não vou conseguir usar esse arquivo chamado funcroots, que é aqui, ó. Eu vou usar ele aqui. Então, pode ser aqui. Const funcroots, beleza? Eu não vou, aqui eu poderia no app-use botar um /func, porque ele vai criar um prefixo, mas eu não quero isso, eu quero usar direto o que nós podemos fazer. Então aqui eu vou deixar aqui, ó, app.use funcroots, tá? Claro que aqui quebrou meu, quebrou aqui, porque nós não temos o controller, tá? A gente não tem controller. Mas ok, acho que vocês entenderam que a gente pega um roots aqui, instala um roots, e a gente no roots a gente tem que instalar o controller. Só que agora a gente tem que criar esse hello aqui. Então eu vou lá, desculpem pessoal, hoje minha garganta está seca. Então vamos lá. Func controller.js. Aqui eu vou colocar um async function, vou colocar um hello e ele vai mandar isso aqui para fora. O que significa? Significa que eu tenho uma função sempre rec-res que vai ter que ter sempre tendo esses dois parâmetros quando eu quiser utilizar numa rota, tá? E ele é, deixa eu salvar aqui. E ele vai retornar a partir, vou forçar um status positivo, tá? Eu vou forçar no status positivo que ele vai enviar um message hello world. E ele vai exportar a função hello, tá? Então é isso aqui. Se eu colocar, ele não tem um /get mais, mas ele tem o hello. Aí, então tá funcionando, tá? Beleza. Agora vamos criar um get para pegar dados do banco de dados. Isso é fundamental para a gente poder trabalhar. Então vou colocar async function get funcionários rec-res. E aí ele tem uma lógica aqui, ó, que eu não botei aqui. Aí eu tenho que fazer aqui, ó, const. Ele tem um Prisma Client aqui. Só que ele não é só isso, porque nós temos um Prisma Client para executar e nós temos que fazer uns ajustes que tem no arquivo que tem que fazer aí. Então, por exemplo, aqui eu faço o Prisma Client, ele pega o client lá, beleza. Aí eu tenho que pegar o adapter, que é o Prisma Maria DB, que aí eu pego do adapter, mas não é MariaDB, ele tem um adapter aí. Nós gravamos o adapter, né? Pelo amor de Deus, deixa eu até revisar aqui, porque se não tiver aqui, nós não vamos em frente. Tem ali, ó, adapter MariaDB, ele tá ali. Então, eu tenho que colocar assim o nome de adapter MariaDB, tá? Aí depois disso, eu tenho que criar um adapter. Const adapter
que aí eu vou botar a URL, poderia, mas ele dava erro assim. Poderia ser assim, mas ele deu erro. Então a gente vai ter que forçar, infelizmente, a gente vai ter que botar host, localhost. A porta não é necessária. Eu vi num exemplo aqui nosso, não precisa, eu preciso botar o user, que é o root, o password e o banco de dados, né? Redundante, mas tive que fazer. Tá? Então, beleza, né? Com isso aqui, a gente já faz quase tudo certinho. Só que ainda falta conectar isso a um prisma, ao próprio prisma. A gente criou um client, a gente fez uma gambiarra aqui para ele fazer um adapter, e aí na hora de criar o prisma é que eu vou conectar esse adapter aqui, ó. Const prisma é igual a prisma client adapter e fechei. Pronto, agora sim. Beleza. Só que temos um problema, né? A gente tem que pensar o seguinte, ó. Vejam, se eu tenho um controlador, até aí tudo bem. Se eu tiver só um controlador, aí tudo bem. Mas se eu tiver vários controladores, pô, eu vou ter que ser obrigado a replicar esse código aqui. Isso não é legal. Isso não é legal. Replicar código. Então, a gente vai copiar isso aqui, Ctrl X, e a gente vai criar aqui um arquivo chamado db.js. Aqui a gente vai colocar tudo que a gente precisa no db.js. A gente exporta isso aqui, senão ele não vai funcionar. A gente exporta justamente nosso prisma, que é o que ele precisa, o que a gente precisa para acessar o nosso model ou models, tá? Então, e aqui é que eu faço o const prisma igual requiredb, tá? Aqui eu faço isso e aqui a gente já trabalha, né, fazendo um try const funcionários. Então ele para tudo, tem que ser um async await. O que é o await? Para, pega o funcionário, vejam que esse nome tem que ser o mesmo, mas esse aqui tem que ter F maiúsculo e lá F minúsculo, né? É estranho, mas é tudo com letra minúscula na hora de acessar o prisma ponto. Então ele vai lá e vai pegar, find many nada mais é do que select asterisco from funcionário. É funcionário ou funcionários, né? Vamos dar uma olhada aqui, é funcionários, então não vai funcionar. Então é funcionários, tá? Funcionários, beleza. Então ele vai pegar esse const e o que aconteceu? Ele vai jogar esse funcionários com forma de JSON lá. Senão ele deu um erro interno aí, feio, não pôde acessar. E aqui a gente exporta também o get funcionários, que a gente precisa dele. A gente não tem ainda essa rota, a gente precisa criar ela. Então, o que a gente vai fazer? Vamos criar ela. Router.get funcionários funccontroller.get funcionários. Teoricamente isso aqui tem que funcionar. Como é que eu posso testar? Já que é get, eu posso testar pela página. Vamos botar aqui func. Não, até me esqueci já. Funcionários, vamos diminuir isso aqui, vamos escrever tanto. Vamos botar func. Tá? Func. Não precisa escrever todo, func. Aí, vou botar func aqui. Tá ali, ó, ele trouxe tudo que a gente precisa. Ó.
Ele trouxe todos os dados do banco de dados. Então está funcionando o Prisma, está funcionando a conexão. A gente pode ver também, utilizando aqui, ó, nós temos extensões do Visual Code. E aqui nós temos o Thunder Client, que é uma extensão maravilhosa, né? Tá aqui que a gente pode trabalhar para poder fazer os testes, né, com as requisições HTTP. Então beleza, eu vou chamar ele aqui. Vou chamar ele aqui. Pode ser aqui. Aqui eu já tinha um teste antes, né? Então eu vou colocar um get. Vou colocar o host 2.3000 / func. Se eu coloco isso aqui, vai aparecer aqui embaixo, ó. Tá aí, status 200, e é isso aqui que importa pra gente. Então tá ok, tudo certinho, então tá rodando. Próximo passo então, o próximo passo seria criar um get por ID. Então o get por ID é tranquilo, é só a gente vir aqui, botar router.get / func /ID, e aí eu já construí aqui um get funcionário by ID, tá? Então a gente vai passar um ID aqui com parâmetro. Deu erro aqui porque a gente não tem ainda o get funcionário by ID. Vou criar então a sync function get funcionário by ID. Vejam que esse ID aqui, recparams.id, ele faz menção, cadê o meu roots? Ele faz menção a esse ID aqui. Tá? Então ele vai pegar esse parâmetro aí, ID. Tá? Então ele vai pegar esse dado, vai ser um número que vai estar ali. Ele vai tentar fazer um try, ele vai usar, em vez de find all, ele vai usar um find unique, que vai ser único. Tá? E aí o que significa? Vamos olhar o código. Esse find unique, ele vai fazer o where quando o ID igual a parseInt ID. Por que parseInt? Porque o ID que está lá é entre aspas. Ele vai ter que virar um número aqui para pegar o ID dentro do banco de dados. Isso aqui, na verdade, é select asterisco where ID from, até vou botar parseInt de ID, tá? Então essa aqui é a lógica, tá? Beleza. Se encontrou funcionário, ótimo, JSON funcionário, vai enviar isso aí. Se não, deu erro, funcionário não encontrado. E se deu um outro erro de acesso, então deu um erro 500, que foi um erro interno de servidor. Vamos ver se funciona. Eu tenho aqui, vou colocar aqui a função, exportar ela, né? Get funcionário by ID. Tá tudo rodando. Ele deu um warning aqui. No exist properties. Ah, eu acho que eu já sei. Acho que não é, acho que é dessa forma aqui, né? E aqui nós temos outros que depois a gente vai colocar. Tá, beleza, é dessa forma aqui. Que às vezes a gente não sabe alguns detalhes, mas é o barra e depois dessa forma aqui. Beleza. Então, ele deu uma circular, ele deu um errinho aqui. Deixa eu ver por que ele deu esse errinho. Deu hello, get funcionário by ID e get funcionários. Tudo normal. Tudo normal para receber aqui. Eu só não gostei daquele warning ali. Mas vamos testar. Vamos testar e ver o que vai dar. Tá? Então eu estou executando, vou executar aqui e vou colocar um valor. 1. Tá lá, ó, ele trouxe esse dado aí. Ó. Ele trouxe. Se eu botar 2,
ele trouxe o 2. Se eu colocar 3, ele não existe ainda, não temos o 3. Aí, tudo certo. Então, os dois gets deu certo. Agora, vamos criar um post para a gente enviar os dados via post, que é o create funcionário. Tá? E o create funcionário, eu tenho que criar ele aqui. Async. Ele vai colocar um create funcionário, onde eu vou usar um body, onde eu vou botar o nome, cargo, salário, que são os campos que nós vamos utilizar. Vou dar um try, eu vou dar um create. O create, veja como é que é. O create, ele tem que ter esse data aqui, ó, senão ele não funciona. E o data é o nome dos nossos parâmetros, das nossas colunas do banco de dados, que é nome, cargo, salário. Aí eu envio isso aqui, ó, deu certo, dou um status 201. Se não, deu erro. Tá? Então é isso aí. Basicamente é isso aí. Prisma, funcionários create, ele cria lá no banco de dados o que a gente vai enviar no RecBody. Eu vou explicar o que é o RecBody. E eu tenho que exportar a função, né? Tá aí. Exportamos a função, já temos ela, e agora é testar post. Post, vou colocar func, e aí no RecBody, ó, temos query, readers, auth, body. Aqui é que a gente vai colocar os campos para a gente poder trabalhar. Então aqui nós temos nome, Eduardo, vírgula. Temos cargo, e o cargo é diretor. E aqui o salário. O salário, como é que foi projetado? Vamos ver. O salário, ele vem direto, né? Ele não tem parseint aqui. Então, se ele não tem parseint, o salário aqui, ele tem que ser um valor sem, com ponto, né? Assim. Então, nós temos cargo, nome, cargo, diretor. Se eu colocar send, vamos ver o que... Ó, nome, cargo, salário. Nome, cargo, salário. Teoricamente, isso aqui vai funcionar. 1, 2 e foi. Ó, 201 created. E olha o que ele enviou para mim. ID3, nome, diretor e o salário. Se eu colocar um get agora, ó, ele vai trazer 1, 2, 3 para mim. 1, 2 e 3. E ele está lá no banco de dados. Ó. Se a gente olhar aqui, ó, tá lá. Que beleza, né? Então a gente já consegue enviar dados, mas tem que ser por rec.body. Lembrando que isso é uma porta de entrada, né? HTTP, para a gente poder criar uma tela e fazer requisições HTTP. Tá? Então é isso aí que a gente vai fazer no futuro. Vamos criar mais, vamos criar o remover e depois o editar e por último. Então, nós temos o router.delete. Aí. Então, qual a ideia? Que a gente passa, né, um ID e a gente vai deletar. Então eu vou lá, vou dar um async, function delete funcionário, a gente vai pegar o parâmetro, né? Tem que pegar esse parâmetro que está lá na URL, né? Aquele ID. A gente vai chamar o prisma delete, que é o where id parseint, né? Então isso aqui, ó, delete from funcionários, where id igual a parseint id. Igual que vocês aprenderam. Isso aqui é
eu posso só colocar um status 204, eu acho que é send, eu acho que é assim. Porque na verdade o 204 é só para dizer, né? É só para dizer, tu não pode nem mandar mensagem, é só para dizer. Beleza. E aí, se deu tudo certo, ele só vai dizer que é 204, só isso. Tá tudo ok. E aí ele vai retornar um JSON com erro, caso aconteça um erro. E temos que exportar a função de delete, né? Delete funcionário. Vamos testar então? Eu quero apagar o 2. Então eu vou fazer delete func /2. É só isso. Se eu colocar send, ó, aqui vai dar 204. Ó. 204 no content. É isso que se espera. Será que apagou o 2? Vamos utilizar agora um get e vamos buscar o 2. Ó, funcionário não encontrado. Vamos ver todos. Ó, o 1 e o 3. Cadê o 2? Foi deletado. Então, é isso, né? A gente está trabalhando em cima e as coisas estão fechando bem. Vamos fazer o edit. O edit a gente tem que ter um ID e os dados também. Então a gente vai ter que ter dado vindo pela URL e dado vindo pelo body, né? É isso aí. É isso aí. Eu vou copiar e colar isso aqui, importante, para depois a gente fazer testes. E eu vou criar aqui a rota router.put funcID update funcionário, tá? Não temos a função, quebrou aqui, ó. Então vamos criar essa função. Essa função é async update funcionário. Como eu falei, nós vamos pegar o ID que vem do parâmetro e os dados que vão ser atualizados. Por isso que a gente chama de atualização. A gente vai procurar o ID, ó, encontramos o ID, e ali os dados eles serão modificados. Aí uso um try-cat, no qual eu uso o comando update, que já tem isso lá no Prisma, né? Where ID, parse ID, onde eu passo os dados novos para ser feita a atualização. E aqui nós temos o update MySQL, né? Funcionário set nome igual a nome, cargo igual a cargo, deixa eu quebrar a linha. Salário igual a salário, where ID igual a parseInt, tá? Então, é isso que acontece. Esses dados aqui, eles casam aqui. Tem que ter o mesmo nome do que está vindo lá do JSON para o nome dos nossos campos do banco de dados. Com isso aqui eu faço a atualização e eu ajusto aqui na minha lista de exports para exportar isso para fora, para minha rota pegar. Como eu vou fazer funcionar isso? Vamos supor aqui, ó. Vejo que o Genaro ele foi deletado, né? Se eu atualizar o banco de dados, não existe mais Genaro. Vamos alterar então esse Romário aqui. Ele vai virar diretor, tá? Com um salário muito bom. Então, vamos lá. Eu vou colocar put, eu vou colocar func, onde eu vou botar o Romário, o nome Romário, eu vou botar um acento aqui, porque não tinha acento naquele, cargo diretor, e agora ele vai ganhar 20 mil. Tá? Se eu colocar send, ó, deu certo. Nome Romário, cargo diretor, salário 20 mil. Vamos botar um get aqui para ver se funcionou. Ó, get, só ele, ó, só ele veio ele correto. E agora, total, né? Tá aí os dados do banco de dados, os dois diretores, né? Que a gente vai observar aqui, ó, os dois diretores, com salário de 20 mil atualizado. Então é isso, pessoal. Então é isso aí.
tá? Que vocês vão fazer inicialmente é entender, né, que vocês têm esses comandos que a gente executou, que a gente tem uma variável de ambiente, é entender que nós temos um server que tem que colocar as bibliotecas adequadas, que nós temos que chamar uma rota, que essa rota tem as rotas aqui definidas e tem que ser exportada. E nós temos que chamar o controlador para cada rota, chamar as funções dela, e as funções são implementadas aqui, tá? Então todas elas. E isso aqui eu não sei porque que apareceu, ó. Não sei porque que apareceu isso aqui. Nem precisava ter isso aqui, ó. Isso aqui foi fantasmagórico, não deveria estar aí, ó. Deixa eu olhar aqui. Aquilo ali saiu no susto, porque não existe get ali. Então isso aqui eu faço deleção, tá? E aí nós temos um require prisma no DB, porque cada controller tem um DB, e aqui está a configuração do banco de dados bem fácil, né? Agora é fácil, mas antes crashou muito. Mas era isso aí, pessoal. Um abraço, se cuidem.